Boa noite, gente. Um prazer imenso estar aqui com todos vocês nessa noite. Muito obrigada pela presença, mas parabéns para você que está aqui para falar de um assunto muito importante, que é sobre óleos essenciais em crianças. Você que está aí do outro lado, você é mãe, você é pai, você é avô, você é avó, coloca aqui no chat para saber se você tem criança na sua vida. Vamos lá. Ah lá, temos mãe, que legal, gente. Sou mãe de dois, sou mãe. Avó, temos avós aqui também. Trabalho com adolescente, avó, tia, mãe de três. Gente, que legal. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Aline Demarque, eu tenho 40 anos de idade, sou farmacêutica, estarei aqui com vocês nessa noite. E também sou mãe de dois menininhos. Hoje eu estou aqui até para dar mais o meu depoimento como mãe mesmo. Eu tenho o Ricardo, de 11 anos, e o Gustavo, de 9 anos. E o que eu posso falar para vocês é, eu conheço a doTERRA, comecei a usar os óleos essenciais há quase 2 anos. E, gente, eu comecei a usar pelos meus filhos. Porque, assim, como eu comentei, né, eu sou farmacêutica, eu trabalhei minha vida toda na indústria farmacêutica, então eu trabalhava com medicamento, com fabricação mesmo, na produção. E quando eu comecei a ter que medicar os meus filhos, eu comecei a me questionar. Gente, vou dar remédio? Será que precisa mesmo, né? Então, naquele momento, eu comecei a buscar soluções mais naturais. E aí foi então quando eu conheci essa grandeza que são os óleos essenciais, que é uma saúde mais natural. E vocês vão ver aqui hoje, nessa noite, que nós não estamos inventando moda nenhuma, tá? Tem pessoas que vão falar, ali é novo, né? Os óleos essenciais. Na verdade, gente, a doTERRA nós estamos resgatando o que sempre foi. Afinal, você, né, que é mãe, que é avó, na sua infância, como que você era tratado lá pela sua avó, pela sua mãe? Era a base de chás? Aqui, eu sou do interior de São Paulo, eu moro em Dayatuba hoje, e aqui no interior, gente, era tudo a base de chá. Era aquele quintal, minha bisavó tinha até galinheiro no quintal, gente. É até engraçado de pensar que alguém tinha galinheiro no quintal, mas eu lembro, tinha as galinhas, os frangos, matava o frango, era tudo assim. A horta com a couve, com a alface, o hortelã. Então, qualquer necessidade que nós tínhamos, né, ali as crianças, era tudo à base da natureza. Deus deixou a natureza para a gente. Só que, com a correria do dia a dia, com a mudança de estilo de vida, nós recorremos ao mais fácil, né? Então, a uma alimentação mais simples. Então, por exemplo, ao invés de você ter um tempero mais natural, você acaba indo no sazon, indo no caldo quinoa, que é mais prático. Ao invés de você usar uma hortelã do quintal, é mais fácil, muitas vezes, né, hoje pensando, eu vou comprar um Doril mesmo, um Tilenol, mas será? Será que a gente está fazendo bem para a nossa saúde? Será que a gente vai, como que vai ser a nossa próxima geração, né? Continuar nessa cultura? Então, quando eu conheci os óleos essenciais da doTERRA, eu falei, gente, é esse mundo que eu quero realmente ter uma saúde e tratar da minha saúde e não da doença. Então, gente, hoje eu me sinto responsável pela minha próxima geração, pelos meus filhos, deles pararem, né, com tudo isso que é artificial, que é sintético, e sim resgatar o que sempre foi e ter uma saúde mais natural. Gente, como eu falei, né, eu vou falar aqui bastante como mãe, como que é a minha rotina também com os olhos, porém eu tenho duas parceiras que eu já quero chamá-las aqui, que vão, assim, agregar demais nessa noite. Primeiro, então, vou chamá-la já aqui. Ela que é médica, pediatra integrativa. Ontem eu estava falando com ela, hoje a gente já se falou várias vezes, mas ontem à noite a gente estava conversando e eu falei, doutora, obrigada por você existir, porque a gente sabe o quanto que nós mães, quando a gente tem um filho doente, o quanto que a gente deposita todas as nossas esperanças mesmo na mão de uma médica, de um médico, e ela, gente, ela cumpre a profissão dela, faz o trabalho dela com tanta dedicação que eu fico até emocionada de falar. Ela que é uma pessoa sensacional, então me ajudem a receber. Ela que cuida de criança todos os dias, que está desafiador no trabalho, falou que o hospital está cheio, então ela vai trazer, gente, a realidade mesmo do Brasil nesse momento e como que a gente pode evitar das crianças ficarem doentes e, se estiverem doentes, como se tratarem de maneira mais natural. Então, me ajudem a recebê-la. Doutora Ludmila, vem para cá, Lud maravilhosa!
Oi, gente! Ai, Aline! Quanto amor, gratidão, gratidão. Obrigada Eu por que falei, esse sou carinho. muito grata por você, Lud. Te falei isso ontem e repito aqui, né, para todo mundo ouvir o quanto que você é especial na nossa vida, porque mesmo na loucura de hospital, trabalhando, está aqui contribuindo com a gente. E já vou aproveitar e chamar a nossa segunda convidada de hoje, a VIP de hoje, ela que é uma advogada, mãe de duas menininhas, gente, também pequenas, e ela já usa os óleos essenciais há bastante tempo e hoje aqui ela vai também falar como ter uma vida mais saudável, como ter uma alimentação, cuidar das filhas, né, da família de maneira natural. Então me ajudem a receber ela maravilhosa. Vem para cá, Mel Aires. Seja Bom, bem-vinda. boa noite, pessoal. Prazer em estar aqui de novo com vocês. Ontem foi uma delícia, hoje eu tenho certeza que vai ser também. E quando a Sandrine me convidou para conversar, eu falei com ela: olha, o tema que eu mais amo falar é materno-infantil, é falar sobre a saúde das crianças. Então, se você quiser, a gente pode abordar esse tema. E ela, então eu já sei quem é que vai conversar com você. Então é um prazer e o que eu puder colaborar, eu vou estar aqui hoje ajudando com a minha experiência do dia a dia mesmo, porque as minhas duas filhas é o meu laboratório. Legal, Mel. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Com vocês agora. Obrigada. Gente, ontem, quando eu bati um papo com a Mel, foi assim, foi um encontro de almas, porque quando a gente faz algo que a gente acredita ser o mais adequado, ser o melhor, né, no sentido de promover saúde e não apenas resgatar o que tá difícil, buscar o equilíbrio antes que desequilibre e não ficar tapando buraco, né? Que é essa a minha proposta desde sempre dentro da medicina. E isso foi muito desafiador para mim, enquanto estudante de medicina, porque eu via que a gente segue uma escola tradicional de ir remediar, de ir resolver o que está estragado. E a minha intenção é ir no sentido oposto, é evitar que estrague, evitar que tenha um dano. E aí, de repente, encontrando a Mel ontem, a gente conversando, ela fala: eu quero prevenir, eu não quero que adoeça, eu não quero que machuque, eu não quero. Lógico, o machucar é no sentido, não é no sentido de um ralado de joelho, que graças a Deus a criança que brinca rala joelho, né? E é isso que eu quero que aconteça, né? O ralado de joelho para mim é uma bênção, né? Que a criança tem energia para brincar, mas é no sentido da criança adoecer. E a Mel trouxe para mim um relato que foi só me emocionando, porque ela quer proteger no sentido de não deixar que a criança fique adoecida a ponto de perder o melhor da vida dela. E o excesso de medicamentos que foi o que fez a Aline se questionar enquanto farmacêutica, de entender com o que ela estava trabalhando, o tanto de coisas excessivamente químicas e que vão para dentro. E será que aquilo corrige uma coisa, mas pode machucar outra, corrige aqui, mas pode estragar ali, e que são os efeitos colaterais acumulados? E trazer de novo a questão de que antes dos medicamentos industrializados, a gente usava sim a medicina natural, a gente usava sim da natureza, dos alimentos, dos chás, do que estava já no planeta, para a gente cuidar de nós mesmos que fazemos parte do planeta. Então, quando eu tive essa conversa linda com a Mel ontem e de como ela traz isso para a vida dela, para cuidar das pequenas dela, eu fiquei de verdade muito emocionada e eu queria, Mel, se você puder reproduzir aqui para nossa querida equipe, que é de pessoas por quem eu tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande, e mostrar que é muito simples, sim, e que há muitas possibilidades que são simplesmente maravilhosas e que me encantam enquanto pediatra, enquanto médica que busca fazer menos para ter mais, né? Traz pra gente, por favor, meu amor, a palavra é tua. Olha o olho, como é que fica. Gente,
Fica desse jeito, lógico, porque é algo assim muito verdadeiro isso, né? Me incomoda ver que mães estão nesse ciclo, né? De só repetir, de só repetir. Eu costumo brincar que eu era criança do porquê. Eu falei isso com a Lud, né? Eu era criança do porquê. Coitada da minha mãe. Tudo eu perguntava o porquê para ela. Eu não aceitava nenhuma resposta, tudo tinha um porquê. E eu fui crescendo, acho que isso, o direito, aflorou ainda mais, né? Então eu sou uma pessoa argumentativa. E quando eu engravidei da Laura, e eu lembro da primeira consulta, Lud, a primeira consulta que eu levei a Laura, a pediatra conversando e tal, e ela me passou simeticona de 6 em 6 horas. E eu nem tinha relatado cólica da minha filha. Eu não tinha relatado nada, eu fazia amamentação exclusiva, eu tinha cuidado da minha alimentação antes de engravidar, enfim, depois eu vou falar sobre isso. E ela me passou simeticona de 6 em 6 horas. A minha filha tinha dias. E eu falei, mas por que, doutora? Ah, para prevenir a cólica. Só que eu já tinha estudado um pouco, né, sobre a imaturidade do intestino, que isso acontece mesmo, né, esses espasmos. E eu fiquei muito incomodada com aquilo, e eu não queria dar. E eu me tornei a mãe que minha mãe é enfermeira, eu comentei isso com a Lud, minha mãe trabalhou muitos anos em CTI, e a minha mãe me chamava de uma mãe negligente. Por quê? Eu não seguia essas recomendações médicas, eu não aceitava. Mas por que eu tenho que dar simeticona para um bebê de 7 dias que não está nem reclamando de cólica ainda? Para prevenir. Então, isso me incomodava muito, muito mesmo. E na maternidade, né? E por que que isso me incomodou na maternidade? Porque eu me preparei. Então, o que que eu penso? A maternidade, ela é assim como uma profissão, né? A maternidade, ela é uma profissão. Então, se você hoje é médica, você estudou quantos anos para você chegar à médica que você é hoje? E a maternidade, para mim, eu vi exatamente dessa forma. Quando eu decidi me tornar mãe, eu falei, eu preciso estudar sobre. Não é que eu quero ser a melhor mãe do mundo, mas eu quero saber como é que é aquilo ali. E aí foi quando eu descobri sobre a epigenética, sobre como cuidar do meu corpo antes de ter o filho, porque eu vejo muitas mulheres falando, eu quero engravidar, ou com dificuldade de engravidar, mas não cuidando dessa parte, né? Não estou falando sobre as dificuldades de engravidar em si, mas antes de falar, eu quero engravidar, eu falei, e se eu engravidasse hoje? Como que ia estar a minha casa para receber essa visita? E eu falei, não, ela não tá boa. Minha casa não tá boa. E aí eu fui, busquei alternativas, busquei um médico. Na época eu ainda não conhecia os óleos essenciais. Cuidei do meu corpo, preparei. Então, quando eu engravidei da Laura e ela nasceu, eu já me sentia mais empoderada, sabe? E aí a Laura veio com algumas dificuldades. Eu ainda não conhecia os óleos essenciais, mas eu sempre questionei. E nessa época, tudo que eu precisei fazer com Laura foi com a base de florais e acupuntura, tudo, 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 gases, de isquemia que ela teve, enfim, todas as questões. E quando eu conheci os óleos essenciais, que eu já tinha Luísa, no caso, Luísa tinha alguns meses, eu senti como uma resposta de todos os meus porquês. Os óleos essenciais, ele veio na minha vida como uma resposta de todos os porquês que eu tinha. Quando eu conheci, eu comentei ontem que a Laura, ela não dormia, e aí eu vi uma amiga postando os óleos essenciais para a criança dormir e tal. Eu testei nela e na primeira noite ela dormiu super bem e foi ótimo. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre os óleos essenciais. Nessa fase, Luísa foi diagnosticada com síndrome do intestino irritável. Ela dormia muito bem à noite, só que chegava de noite ela começava a se espremer e ela tinha 5 meses. Ou seja, eu ainda estava em amamentação exclusiva. Eu brinco assim, Luísa era perfeita até os 5. Com 5 meses, de repente, ela estragou. Ela não dormia mais, ela se espremia toda de noite. E aí, o que que eu fiz? Levei ao pediatra. E a pediatra foi e diagnosticou. Falou, mamãe, isso é síndrome do intestino. Primeiro falou que era intolerância à lactose. E aí, eu falei, bom, então ela vai ser intolerante à lactose, que eu não vou tirar meu peito dela. E aí a gente continuou a investigar e falou: é síndrome do intestino irritável. E ela me passou alguns remédios e um probiótico. E aí eu fui para casa com aquilo assim incomodado, não queria dar remédio a ela e fui pesquisar. Eu já conhecia um pouco dos óleos essenciais. E aí eu vi sobre o Zengest, que ele é antiespásmico, né? Que ele melhora. E eu peguei o Zengest Touch
e passei na barriguinha dela antes da crise da dor. E aí ela foi, dormiu melhor, não acordou. Eu achei que tinha sido uma coincidência. No outro dia, de novo, na hora da rotininha do sono dela, eu fui, passei o Zen, não tinha ainda o Tamer do Kids, né? Então passei o Zengest Touch na barriga dela e Luísa dormiu maravilhosamente bem. Continuei fazendo isso, falei, eu não vou parar, porque se eu parar, vai que ela dorme, acorda de novo, né? E o maior medo de uma mãe, pensa, Luísa tinha 5 meses, Laura tinha 2 anos, nem 2 anos ainda. Então, 2 bebês dentro de casa, até que eu levei na pediatra de novo e ela me perguntou, e aí, como é que tá? Eu falei, não, resolveu. Ela, que bom que os remédios ajudaram. Eu falei, não, eu não usei os remédios. Eu não usei, eu usei o óleo essencial. E aí falei com ela, e na época ela ficou um pouquinho assim e tal, e hoje ela receita óleos essenciais para os pacientes dela. Então, eu falo que os óleos essenciais ele veio como resposta de todos os meus porquês. Hoje, quando eu tenho qualquer coisa, qualquer problema, o meu porquê vou no óleo. Se acontecer de não resolver, aí sim que eu vou solicitar um fisioterapeuta respiratório, ou um pediatra, ou algum outro remédio. Mas primeiro eu busco a alternativa do óleo essencial. E até hoje eu comentei com a Lud, a Luísa, ela tem 4 anos de idade, a Luísa nunca tomou um antibiótico, um corticoide, nunca usou uma bombinha e ela nunca ficou internada. Nunca. Isso eu falo com a maior tranquilidade do mundo. Se tiver pessoas aqui que me conhecem, vai saber disso. Luísa nunca. Luísa é uma criança que estuda integral na escola, ela não fica trancada dentro de casa. Ela nasceu na pandemia. Luísa nasceu dia 29 de março de 2020. Nós estávamos em lockdown, ou seja, nasceu no caos da pandemia e ela nunca precisou tomar um anti-inflamatório. O máximo que ela já usou foi Tilenol e dipirona. Quando ela quebrou a mãozinha e machucou o nariz, que ela é bem tranquila, sabe? E aí ela caiu de bicicleta e machucou a mão. E quando eu vou fazer essa observação, porque você, como pediatra, vai entender. Quando a Luísa se acidentou, ela desceu uma ladeira de bicicleta e bateu o rosto de frente com um portão. E aí ela quebrou o nariz, cortou a boca assim e quebrou o punho. Quebrou os 2 ossinhos. E aí aquele susto, né? Chego eu no pronto-socorro com a criança enrolada na toalha, com a boca cortada, com o nariz sangrando. E aí a pediatra chegou para mim e falou bem assim, mãezinha, ela tem alergia a algum remédio? Aí eu olhei para a pediatra e falei, doutora, eu não sei. Aí ela parou, olhou assim para mim, ela, mas você não é a mãe da criança, não? Aí eu falei, não, eu sou a mãe da criança. Aí ela, como você não sabe? Eu falei, porque ela nunca usou. Aí ela olhou assim pra mim, ela, mas você usa o quê? Eu falei, quando ela precisa de alguma coisa, eu uso óleo essencial. Aí ela fez assim, ela, então tá. E aí não deu medicação a ela. Ela não deu medicação venosa, que a Luísa estava bem, embora o quadro, só deu uma anestesia para poder suturar. E aí depois em casa ela passou de pirona e falou, mãe, caso dor de pirona. Eu usei copaíba, usei o Rescue do Kids, usei lavanda e eu não dei uma gota de dipirona para minha filha. A gente Então, adora o então tá aqui. O então tá é uma expressão que a gente qual adora. argumento que ela teria? Qual argumento que ela teria? Então, A tipo, o que gente, ela ia fazer? então tá é a expressão dessa galera aqui. Então tá. A gente adora. Gente, que relato maravilhoso. Alguém tem alguma coisa para falar aqui, né? Então tá. É uma criança tranquila, realmente. Eu adoro uma ladeira. É, mas assim, Lud, o que você falou no começo é algo que eu prego muito. Por exemplo, nós estamos entrando no outono e inverno, e eu sei que no inverno começa aí, né, até no outono, esses problemas respiratórios. Então, o que que eu penso? Eu já me antecipo. Agora é a hora de eu fortalecer mais ainda a imunidade das meninas. Então, se eu usava um Stronger, se eu uso o Stronger antes de ir para a escola, e isso as meninas já sabem, as minhas filhas já sabem, elas se comportam assim. A Luísa, esses dias, era aniversário de um amigo, a Luísa de 4 anos. E ela falou bem assim: mamãe, é aniversário do Daniel. E eu falei, filho, o que que a gente vai levar de presente para ela? Ela, vamos levar o olhinho para não ficar dodói, porque o Daniel tava dodói. Porque o Daniel tinha faltado aula porque tava dodói. Minha filha tem 4 anos.
E todos os presentinhos, ó, ela já me fez passar vergonha, porque ela falou bem assim: mãe, eu quero levar o óleo da pirraça pro Bernardo, porque o Bernardo faz muita pirraça. Gente, Ela tem criança 4 é anos. incrível, né? A verdade das crianças é uma coisa muito especial, porque uma criança de 4 anos que sabe o que é bom para compartilhar, isso é incrível. Uma pequenininha de 4 anos falando, vamos levar de presente o óleo para não ficar dodói. E você tocou num ponto que para mim agora é fundamental, que é a prevenção dos quadros dessa sazonalidade, Mel. Considerando isso, né, o que a Lica falou é realmente um momento de muito desafio, né? A gente está agora no outono, né? Agora é uma época que tem muitos vírus respiratórios circulando e é uma época que as crianças, os adultos sofrem menos porque têm uma imunidade já relativamente bem estabelecida, dependendo de como eles cuidaram do seu carro, né? Mas as crianças ainda não, e adulto adora fazer um, ai, que gostoso, de papai, de mamãe, de titio, vamos dar um beijinho na titia e leva os vírus respiratórios para as crianças. Como que você faz esses cuidados, além do Stronger nos pezinhos quando elas vão para a escola? Tem uma outra maneira que você acha que pode ser interessante para a gente conversar a respeito? Então, o Stronger é algo aqui em casa, assim, que a gente compra. Todo o meu LRP tem um Stronger aqui em casa. Essa promoção da Páscoa que veio aí, que era Stronger, Calmer e Steady, eu acho que eu comprei um 5 para mim, porque é o que eu mais uso aqui em casa. Então, o Stronger é o tempo todo, eu passo, elas mesmas já pegam antes de ir para a escola e se besunta de Stronger, eu não abro mão. E aí, quando chega nessa época do ano, eu faço um xarope para elas, para essa época do ano, com mel, uma gotinha de copaíba e uma gotinha de limão. Então, eu uso uma colher de sopa cheia de mel, uma gotinha de cada óleo essencial, misturo bem num potinho à parte, eu não pingo e já dou logo na boca, eu misturo bem, porque o óleo ele precisa dar essa misturada no mel ele consegue misturar, né? Porque o mel é mais gorduroso, e eu divido essa colher de sopa em 2 porções e eu dou para as meninas. Então, para a Luísa, eu comecei a dar agora, a partir dos 4, né? E da Laura, eu já dou desde os 5 aninhos, a Laura vai fazer 6 agora. Por quê? Eu percebo que com isso, você pode falar melhor sobre as propriedades de cada óleo essencial desse, né? Da copaíba e do limão especificamente. Eu consigo blindar melhor a imunidade delas. Então, elas são crianças que eu não tenho problema no inverno, graças a Deus. É no máximo uma tosse, e aí eu vou jogar no ventilador e você pega. Mães, pelo amor de Deus, para de implicar com a tosse dos filhos de vocês, gente. Para de implicar com a tosse. A criança começou a tossir, a mãe já está desesperada. Ai, tem que dar xarope para a criança parar. Deixa a criança tossir, gente. Ela está tossindo, ela está botando para fora, gente. Se ela não tossir, ela não bota para fora. Então, deixa a criança tossir, sabe? A gente pode usar óleo essencial para ajudar na tosse, mas deixa a criança tossir, não fica desesperada com a tosse, né, doutora? Fala Graças a sobre isso, Deus que por tosse. favor. Graças a Deus Graças que a tosse. Deus. Graças a Então, eu Deus que faço esse tosse. xaropinho. E antes da Luísa fazer os 4 anos, eu vi uma pergunta aí sobre crianças menores, né? Eu uso só de forma tópica. Então, eu continuo usando o On Guard 2 vezes por dia. Ingestão, isso é algo particular, eu só faço acima de 5, como é na minha, eu faço de 4, mas indicar, eu só indico acima de 5 anos a ingestão. Então, você pode usar de forma tópica, você pode usar no difusor. Quando a criança chegar da escola, coloca um On Guard e o limãozinho, ou o limão e a copaíba, o frankincense, no difusor, quando a criança chegar da escola, para já dar essa limpada, lava nariz, lava nariz, que isso já é o suficiente. Então, não pense que se a criança ela não pode ingerir, ela está desprotegida. Não é assim. A criança de 5 anos que a gente já faz a ingestão, mas a menor ela vai estar sendo protegida também com uso tópico, com uso aromático. E eu cuido muito do sono das meninas, porque eu E- percebo que todas as vezes que elas têm algum problema com o sono, a imunidade, ó, vai lá embaixo. Então, Exato. a cereja do bolo para mim é o sono. Eu besunto essas meninas de óleo para o sono,
que aí o resto eu só vou ali administrando. Gente, como essa mulher é perfeita, meu Deus. Nada. Gente, mas é verdade. Você falou coisas assim que são fundamentais. A ingestão para eu costumo orientar só para crianças muito maiores, acima de 12 anos, e em situações muito específicas. Esse xaropinho em situações assim, isoladas, pode ser interessante? Pode ser, tá? O que a Mel falou a respeito do limão e da copaíba. Copaíba é um anti-inflamatório extremamente potente. Então, na situação que a criança está já com aquela tosse que está incomodando muito, pode estar com desconforto na garganta, pode estar com dor de tanto tossir, ok, a copaíba vai ajudar a desinflamar. Ah, mas eu quero um xarope. Ok, esse melzinho com os dois óleos é o xarope que vai acalmar a garganta, a copaíba vai desinflamar e o limão é um antisséptico muito, muito rico. A copaíba também tem ação anti-inflamatória, além da ação anti-inflamatória, também é um poderoso antiviral. Então, geralmente agora são os vírus que estão acontecendo. Além disso, ela também é cicatrizante, então aquele desconforto que pode ter de tanto tossir, a secreção passando ali na via aérea superior pode incomodar, fazer uma irritaçãozinha, uma raladinha pelo próprio catarro espesso passando, e por isso pode causar o desconforto. Então, a própria copaíba vai cicatrizar aquilo. Então, aqueles corticoides que o povo gosta e acha que é xarope de tosse, pelo amor de Deus, que termina com dicin, né? Os dicins da vida, as olonas da vida, né? Não pode, gente. Aquilo não é xarope de tosse. Aquilo é corticoide sistêmico, que vai ter ação, vai até dar uma acalmadinha na tosse por 1, 2 dias, mas vai continuar, porque o processo de produzir secreção é para aquecer o ar para o pulmão receber um ar quentinho, umidificar o ar para o pulmão receber um ar úmido, porque se está seco, o nariz vai produzir catarro, e o jeito de diminuir isso é lavando bastante com soro. E se tiver poeira, se tiver queimada, se tiver sujeira, vai produzir secreção para limpar. O pulmão não aceita seco, sujo e frio, então é a época de produzir mesmo muita secreção. Aí tosse, porque goteja lá atrás, a criança está protegendo o pulmão dessa secreção entrar. E os óleos essenciais, além de ajudar na expectoração, se a secreção estiver muito espessa, tem alguns que também são fluidificantes, eles são mucolíticos, que é deixar a secreção mais molinha, e aí vai fazer tossir mais, justamente para chegar na boca, engolir e sair nas fezes. E tudo bem. O que que precisa? Aumentar a oferta de líquido para essa criança muito, dá bastante chá, dá bastante água, sabe? Tem que aumentar a oferta hídrica da criança, justamente para ajudar a fluidificar mais. A gente tem óleos que são mucolíticos, a própria lavanda, o próprio olíbano, eles são mucolíticos, são expectorantes. Colocar no difusor o próprio On Guard, que vai limpar a atmosfera, diminuir a circulação de vírus, o próprio limão, que a Mel falou, que pode colocar no mel, vai diminuir a circulação de vírus. Eucalipto pode colocar? Deve colocar nessa época do ano, porque também vai melhorar a capacidade respiratória da criança. Pode falar, Mel. Pinheiro siberiano também, né? Pinheiro siberiano é extremamente interessante porque ele vai ajudar a expectorar. A criança vai tossir mais para jogar aquele excesso de secreção fora. Ah, mas eu não quero que tossa, pelo amor de Deus, deixa tossir, porque se aquele excesso de secreção está incomodando, está obstruindo, deixa tossir. Às vezes vai ter uma crise de tosse que vai causar até vômito. Sai o catarro, beleza, a criança respira e dorme. Deixa sair e lava muito mais esse nariz. Se está fazendo uma respiração que é ruidosa, às vezes a criança está até respirando pela boca, está roncando. Gente, a via de entrada, o nariz está obstruído. Lava, lava, licença. Eu falo isso todo dia, várias vezes no pronto-socorro. Licença, bombeiro, vou pegar seu caminhão emprestado para eu lavar o nariz do meu filho. Precisa, precisa. É uma via respiratória pequenininha. A narina não é esse buraquinho que a gente vê, é lá atrás uma frestinha pequenininha de 1 a 2 milímetros de abertura. Então, quanto mais a gente lava, quanto menor o intervalo,
menos tempo juntando secreção, melhor essa criança fica. E tudo bem, difusor com óleos que são mucolíticos expectorantes, a lavanda, o eucalipto, o pinheiro siberiano, dependendo da idade da criança, a gente pode colocar um Breathe? Pode. O Breathe a gente vai usar porque ele tem cânfora, ele tem a Ravensara, a gente vai usar para as crianças que são um pouquinho maiores, a gente não vai usar para menor de 7 anos, salvo raras exceções. E se tiver que usar, a gente vai colocar no difusor, tá? Porque a cânfora, a cânfora e a mentona são cetonas, então a gente tem que tomar um certo cuidado aí. Pode usar com cautela, difusor. Vai melhorar a capacidade respiratória, a criança vai expandir tórax, ele vai relaxar para dormir. E é pouquinho. E tá tudo bem, sabe? A gente tem que pensar em melhorar a qualidade do ar que essa criança está respirando. O que faz a asepsia ambiental são os cítricos. Então, os cítricos, a partir de 6 meses, a gente pode colocar no difusor para as crianças? Pode. E vai melhorar para a família toda, tá? Limpar a casa com on guard nessa época do ano é fundamental. Fazer a higiene da casa on guard, álcool e chão, tá? Limpar o chão com on guard é fundamental, diminui a proliferação de um monte de coisa. Fungos nessa época do ano proliferam e causa doença respiratória. Então, tem uma série de artifícios aí que a gente tem que cuidar. E tosse é nossa amiga, não tem que ter medo de tosse nem de febre. Eu E costumo dizer assim, a gente precisa confiar mais na imunidade dos nossos filhos e na nossa também, né? Então, eu percebo muitas mães, eu lido muito com esse público também, né? Porque me solicitam por conta dos olhos, e eu percebo muitas mães desesperadas com qualquer coisa. A criança começou a tossir, meu Deus do céu, pronto-socorro. A criança deu uma febre de 37,8,6, já está atacando medicação na criança. E qual sempre foi o meu medo? Isso enquanto mãe. Se eu pego, minha filha tá com, não tem nenhum sintoma, já aconteceu várias vezes. A criança tá lá, chega em casa brincando, tacando fogo na casa, daqui a pouco ela tá assim, ó. Quando você encosta, 37,8. Não tem nenhum outro sintoma. deixa. Como que eu vou saber o que é a febre se eu vou lá e dou um remédio de febre? Não, e a febre é amiga. A febre também é amiga. Sim, sim. Então eu costumo assim, isso foi motivo de briga várias vezes com a minha mãe, que é a enfermeira, que eu falo, deixa, Deus fez o corpo dela perfeito. Ela tem que dar conta de se livrar disso sozinha. Então deixa a batalha lá dentro começar, e aí normalmente eu fico esperando, dou um banhozinho mais friozinho, né, mais morninho, passo dependendo da idade, né, hortelã-pimenta com frankincense na coluna. E eu já tive várias vezes que dá febre, uso o frankincense com peppermint na coluna e na sola do pé, e a febre vai embora do mesmo jeito que voltou e não dá mais nada. Então, eu evitei. É o que eu falo, eu não sou contra remédio. Só que o remédio, para mim, é como uma cirurgia. É a minha última alternativa. Então, se eu usei, minha filha deu febre, usei o peppermint e o frankincense. A febre baixou e voltou, usei de novo. A febre baixou, voltou, usei de novo. A febre foi embora, pronto. Naquele momento ali, eu me livrei de um remédio. Se precisar lá na frente, tudo bem, eu dou. Mas aquela dose eu evitei. Eu não sou aquela mãe de que quando a criança esquenta, eu já entro com dipirona de 8 em 8 horas, sem nem checar a febre da criança. Então, Não. eu acho que falta um pouco das mães confiarem mais na imunidade dos seus filhos e esperar um pouquinho. Não estou falando de você deixar a criança ficar prostrada sem comer, nem nada disso. Mas espera um pouco até para você saber como agir. Porque se você pega uma criança com um quadro de febre e uma tosse e leva no pronto-socorro, me desculpa, doutora Lud, eu sei que você é exceção, mas 99% dos pediatras vão fazer o quê? Tacar um corticoide, uma bombinha e um antibiótico e tchau. Ele quer se livrar de você. E aí, se o seu filho piora depois, ele já está imune àquele ele já criou resistência àquele antibiótico. E aí é o ciclo de antibiótico, amoxicilina, clavulanato, sei lá o quê, sei lá, mais um monte de coisa. E eu já vi mãe chegar para mim e falar: meu filho já está no 5º ciclo de antibiótico. Eu falo: meu Deus do céu, criança de 5 anos. Meu desespero. E aí o que acontece é que como é que
corpo funciona? A febre é um mecanismo do corpo para tornar um ambiente adequado para o anticorpo funcionar direito, para uma série de enzimas melhorar também a ação. Aí vai lá e dá o antitérmico. A gente está atrapalhando e não sabe nem se aquele micro-organismo que entrou, né, e para tornar também um ambiente inadequado para o micro-organismo replicar. E não sabe nem se o corpo daria conta ou não, porque já interrompeu o corpo tentar trabalhar. Então, calma, 2, 3 dias ali, tudo bem. Observa a criança, observa se fora da febre a criança está bem, está pulando, está brincando. Na hora da febre é normal a criança ficar quieta, porque o corpo guarda a energia justamente para trabalhar, para melhorar aquela resposta. Mas não, morre de medo da febre. Gente, na nossa época, e quando a gente era criança, ninguém ia para o pronto-socorro, Era correr banho pra casa, gelado. era banho. Era banho, laranja, fazia a gente comer laranja, porque a vitamina C é fundamental nessa hora. Álcool embaixo do braço, no paninho, assim. Pois é, e vai brincar, meu filho, sabe? Fica em casa quietinho, tá tudo bem. Dali a pouco põe de novo o termômetro, deixa quieto, não vai gastar energia, né? E tá tudo certo. Calma, não Lúdia, tem eu pânico. vi algumas perguntas aqui sobre bebês. Qual é o meu discurso sobre bebês? Bebês eu falo abaixo de 6 meses, né? Para febre, eu já usei nas meninas frankincense com lavanda, Exatamente. abaixo de 6 meses. Gente, entende uma coisa? Mel, aqui é a minha opinião, até os 6 meses, lavanda vai resolver 99% dos problemas. Vai resolver. Então, lavanda com frankincense resolve 130% dos problemas. Tudo. Para cólica, sono, gases, dor de cabeça, dor de barriga, diarreia, constipação, tudo a gente vai resolver com lavanda e frankincense. Então, febre, bebê recém-nascido, óleo de coco, 10 gotinhas de óleo de coco pelo menos, uma gotinha de lavanda, uma de frankincense, coluna e solinha do pé. Fora isso, eu vi uma pessoa falando aí, eu usei Brief no meu filho de 1 mês. Para mim, qual é a minha opinião em relação a isso? Sabe aquela história assim, é, que as mães antigamente falavam? Eu dei não sei o que lá pro meu filho e não morreu? Se você, mãe, eu falo que o coração da mãe é algo que, se você, mãe, viu a necessidade e quer usar, está se sentindo segura para usar naquele momento específico, você tem conhecimento suficiente do que você está fazendo? Tudo bem, gente. Tudo bem. Enquanto eu falo para várias pessoas, eu estou aqui, a gente está com 107 pessoas falando. Qual é o meu discurso? Não. O meu discurso vai ser esse. Mas se você, mãe, avaliou, você acha que você tem conhecimento suficiente. Então, eu penso assim: não existe uma fórmula mágica e nenhuma receita de bolo. Não existe isso. Se você está ali desesperado, seu filho está com, sei lá o quê, uma crise de asma, não sei, vamos supor que você usou nessa casa. E você tinha o brief na tua mão, você usou, ai meu Deus, Mel, eu fiz mal para o meu filho. Não, não, só não faça disso uma rotina. Não faça disso uma rotina. Então, agora, fora isso, se você usou, não se culpe. Eu já vi muita mãe vendo gente falando mal de óleo essencial na rede social, falando: ai meu Deus, eu fiz mal para o meu filho. Não, gente. Você faria mal se você estivesse entupindo seu filho de remédio. Se você está buscando uma solução natural, busque aprender esses treinamentos. O treinamento como esse de hoje, ele serve para isso. Anota as diquinhas e busca fazer o melhor. Mas se você fez, passou, você não fez mal para o teu filho, entendeu? Então, é só uma dica, assim, que é o que eu costumo falar. A mãe, o coração da mãe, ele vai saber te guiar para um caminho que você vai saber, conseguir seguir, né? Então, a Aline, eu acho que a Sandrine, não sei, falou, né? Vicky, eu prefiro que você use um brief do que um Vicky, no caso, mas que não faça disso uma rotina. Rotina. É o meu pensamento, assim, é a minha opinião em relação a óleo essencial. Eu concordo, até porque no brief tem algumas coisas que a gente não sabe, que criança é sensível, tem os receptores que Quem é podem essa criança? causar. Quem é essa Quem criança? é? Exatamente. Exatamente, é o que eu costumo dizer. Não é que é uma criança de 3 anos, são todas iguais? Não, gente, Não. não são.
Então, É por isso muito que eu individual, toda resposta é individual, tá? É por isso que eu não indico, porque a gente fala para um monte de gente aqui. Então, eu tô te individualizando. Eu sei o que que você tem, o que que essa criança tem, se ela tem algum histórico, se ela tem uma doença autoimune, se ela tem alguma questão, eu não sei. Então, como é que eu vou colocar? É uma vida que eu tô. Não é que eu tô falando que tô colocando uma vida em risco, mas eu não acho que vale a pena, entendeu? Então, por isso que eu falo, a lavanda, ela é 100% segura. E Lavanda e o olíbano sempre. Gente, e eu vou falar logo, porque se você ouviu alguém falar que lavanda cresce peito em criança, Eu vou por falar favor. disso. A gente fala da sereia também, da mula sem cabeça e tal. Lavanda não dá peito em criança, não, pelo amor de Deus, tá? Eu vou falar dessa história porque já me questionaram, eu já fiz um post a respeito Eu disso, também. porque foi um trabalho muito mal feito. Foi um Hum. trabalho muito mal feito, com 3 meninos, um de 5, um de 8 e um de 11 anos, que tem pelo menos uns 12 anos esse trabalho, e eram meninos que estavam usando produtos cosméticos que tinham lavanda e melaleuca de origem duvidosa, que não se sabia a procedência dentro desses cosméticos, e eram meninos que a gente não sabe. Então foi um trabalho mal conduzido mesmo. Não se sabe o que essas crianças consumiam, não se sabe qual era a característica genética desses meninos, se tinham ou não propensão de desenvolvimento de Ginecomastia, né? ginecomastia por conta de alteração hormonal ou não. Então, foi um trabalho, assim, muito questionável. A qualidade científica dele foi muito questionável. Eu fui atrás para ler. E aí, quando eu li, foi só suspender o uso dos cosméticos que resolveu o problema. Então, né? E algumas colegas minhas vieram me procurar, eu falei, leia o trabalho antes de fazer qualquer publicação. E colegas endócrino. E aí elas falaram, tá bom, leram o trabalho, falaram, zíper na boca. Nem volta a comentar, né? Não, Nem não volta. comentaram, porque chega a ser vexatório. Então, assim, né? A gente que tem a coisa de ler trabalhos com. Porque, né, assim, como eu trabalho com estudante de medicina, a gente tem que estar sempre indo buscar atualização, e atualização em base científica de qualidade, eu fui atrás. Isso foi um trabalho, assim, vexatório. Eu Vexatório de costumo verdade de falar, 12 Lu, anos atrás. o problema é que a maioria das pessoas viraram doutores de stories. Então, o stories ele dura 30 segundos no máximo ali, né? Aqueles segundos. Então, a pessoa vê uma postagem, ela lê, ela, nossa, meu Deus! E às vezes tem o link lá para ela clique aqui para ver a reportagem e a pessoa não clica. E ela sai divulgando aquilo ali como uma verdade absoluta, isso para tudo, tá? Para tudo, eu digo para tudo. Então, se é algo que te interessa, né? Procura, igual você fez, eu também fiz isso. Procura, Google. Hoje a gente descobre tudo lá, né? Então dá um Google que às vezes você consegue ter uma resposta mais ampla, né? Assim mesmo como a bruxaria toda que fizeram em volta do brief também, enfim, vários outros óleos essenciais. Então eu acho que vale a pena a gente pesquisar mais para você ter a segurança. E ficou na dúvida? Eu costumo brincar assim. Mel, eu tô com medo. Não usa. Eu tô com medo de usar a lavanda. Não use. Não use. Tá com medo de usar? Não usa. Sabe por quê? Porque o óleo essencial ele não é sugestivo. Você não precisa acreditar para funcionar. Mas eu acredito muito na nossa energia, na energia que a gente coloca aquilo ali. Que eu coloco naquilo ali. Então, se eu passar esse óleo essencial aqui assim, ai meu Deus, isso aqui vai me empolar. Acho que isso aqui vai me dar uma alergia. Gente, minha cara vai pipocar inteira. Então, se você não confia, não usa. Agora, se você se sente segura, se você leu, você está aqui nessa apresentação, você está vendo uma médica falando sobre o óleo essencial, você está vendo uma mãe falando, você se sente segura, aí sim usa. Então, o primeiro doutor da mãe é o coração dela. Sentiu a segurança, mas também tem mãe que é meio desesperada, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio Equilíbrio. aí. Mas como a gente É, falou da imunidade,
o que eu foco é nisso, de usar, porque você falou da copaíba ser anti-inflamatória e tal, e a copaíba também é ótimo para a imunidade, né? Ela ajuda a dar esse suporte na imunidade. Então, eu uso, mesmo quando as meninas não estão com nada, por exemplo, agora, eu já comecei a usar 2, 3 vezes na semana, eu uso esse xaropinho, porque, gente, é uma gotinha dividido para 2 crianças. Então, é uma dosagem bem pequena que eu vou fazendo ali 2 vezes na semana, até chegar, passar esse inverno. Então, eu costumo fazer isso. E a gente falou do sono também, quanto que é importante, né? Era isso que eu já ia te perguntar, ia já pegar esse gancho. Você falou da imunidade, eu ia pedir para você falar da sua rotina de sono. Como é que é a casa com 2 crianças, que uma é muito tranquila, né? Que resolveu pegar a bicicleta numa ladeira. Como é que é a rotina de sono para vocês? Então, eu costumo dizer assim, a grosso modo, a maioria das pessoas, eu sou insuportável com o sono, porque o sono para mim ele é sagrado. Então, agora, por exemplo, eu só não vou fazer um tour pela minha casa para vocês, porque a gente está aqui, mas as minhas filhas elas têm que estar na cama 8 horas da noite. A não ser uma festa, a não ser um Natal, raras exceções, eu faço questão. Por quê? Quanto mais cedo elas dormem, eu percebo isso, o melhor o humor dela, o sono delas é melhor. Então, o lugar de criança procurar o sono, para mim, é deitado na cama. Não é com o celular, não é na frente da televisão, não é no tablet, não é brincando. O sono vem com ela no escuro, deitado na cama. Primeira coisa que eu penso assim, né? O sono ele tem que vir na cama, não brincando. Eu vejo vídeo às vezes de criança que estava brincando e dormiu no chão. Nunca aconteceu isso com as minhas filhas, porque antes do sono vir, elas já estão deitadas na cama. E a outra coisa é óleo essencial. Então as meninas chegam da escola 5h30, 5h40 por aí, elas chegam na escola. E antes de eu sair, se eu estiver em casa, eu já ligo o difusor para quando elas chegarem, já está ou com balance ou com adaptive, para quando elas chegarem já dar uma desacelerada, porque elas chegam rodando o teto de energia, as duas. Pensa, uma de 5 e uma de 4 anos, gente. Então elas chegam assim, né, querendo contar todo como foi o dia, e aí eu já dou essa leve dopada nelas. Então já vou desacelerando, diminuindo, deixo elas conversar, abro mochila, mas com óleo essencial no difusor. E aí começo a preparação para o sono, vou desacelerando, desligo a televisão, levo para o banho. Às vezes eu levo o difusor pro chuveiro, porque elas ficam ali brincando um pouquinho embaixo do chuveiro, às vezes não. Mas antes de dormir, aqui em casa, eu costumo usar o Serenity sozinho ou o Serenity e o Vetiver, porque a Laura tem bruxismo. Ela começou a desenvolver um bruxismo muito forte. Ela rangia os dentes, que eu acordava com o barulho de ranger dos dentes dela. E eu cheguei a levar na pediatra e a pediatra me prescreveu ansiolítico para o bruxismo dela. E aí eu falei, é ansiolítico que vai resolver o problema? Então tá bom. Então, beleza, era só isso que eu precisava saber. Então eu faço 5 anos. Ela tinha 4 quando ela foi diagnosticada com o bruxismo. Ela tinha 4 anos. E ela me passou um ansiolítico bem tranquilo, com recomendação pediátrica. Bom. Entendeu? E aí eu já conhecia, graças a Deus, os óleos essenciais, e aí eu estudei um pouquinho sobre, vi como que a manjerona é bom por conta de ser relaxante muscular, né? A lavanda, o frankincense, o vetiver. E aí a gente tem tudo isso dentro do Serenity, né? Tem a manjerona, tem o vetiver. Então ou eu uso o vetiver puro, ou quando ela está mais agitada, o vetiver não, desculpa, o Serenity, eu uso o Serenity e o Vetiver. Passo assim no rostinho dela, passo nos ombros também para soltar um pouquinho, nas costas, faço essa massagenzinha, essa brincadeira com elas aí de massagem antes de dormir. Leio historinhas, coloco uma musiquinha, oramos e estamos na cama às 8 horas da noite. E o difusor também. E o Rotina difusor de também. sono, né? Rotina do sono. Rotina. Elas já. Elas. E isso eu queria até que você me explicasse. Como que as crianças gostam de rotina, né? Elas se sentem seguras com a rotina? E elas pedem.
Criança Pedem. pede tanto limite quanto rotina. E isso é uma coisa que os pais não conseguiram entender ainda. A criança vem, chama, mas os pais estão tão preocupados dentro do próprio mundo que não estão percebendo que às vezes aquela maneira da criança chamar a atenção é justamente porque ela está querendo se organizar. Então a criança pede para ter rotina, para ela entender que o dia dela vai caber tudo que ela quer, mas precisa do horário do sono e precisa do sono de qualidade. E quando a gente fala do sono de qualidade, é porque o dia seguinte também tem que prometer muita coisa boa para ela. E no sono de qualidade da criança é que ela se recupera para o dia seguinte. Se é um sono que fica superficial, porque a gente trabalha, é assim, a grosso modo, com 5 frequências de onda cerebral, e no sono profundo é que libera o GH. É só no sono delta que libera o GH. E é só aqui no sono delta que tem a reparação e cura. Então, tudo o que é alteração e dano que pode ter acontecido no corpo ao longo do dia, principalmente nas 2 primeiras ondas, que é a de alta produção, aquela da aceleração toda. Ai, 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 aconteceu, aconteceu e que tem que desacelerar, se não desacelera, não chega no sono delta, na onda delta, que é do sono REM, não volta, não repara, não equilibra. E ninguém está chegando em sono delta, porque ninguém está tendo qualidade de sono. Ninguém está começando bem o dia seguinte. E crianças que têm um sono bom, porque têm rotina de sono e já começam a desacelerar, são crianças que têm sim melhor imunidade, porque a flora intestinal também está repousando, porque não estão recebendo excesso de informação antes de dormir com a tela aqui na cara, e isso acelera, mantém aqui em onda beta, em onda gama, não mantém aqui nessas duas que são de hiperfoco. Tem que fazer o slowdown, tem que rebaixar essa velocidade. Não vai nunca ter qualidade de sono se ficar recebendo excesso de informação. E o ler a historinha é deixar de efervescer, é deixar esfriar esse caldeirão. E a criança precisa, o corpo inteiro precisa. São informações bioquímicas que o nosso corpo começa a modular justamente para melatonina ser ativada. A melatonina só é ativada no breu total, porque você falou, o sono chega quando está na cama, quando está no escuro. E a melatonina só é ativada no escuro total, então não pode nem ter um LEDzinho. Um LEDzinho não pode ter. Eu tapo no difusor, aquele, o pequenininho, ele tem uma luzinha, e o meu ele é tapado. Você falando de vibrações, olha o livro que está na minha cabeceira. Maravilhoso, maravilhoso. Eu uso muito, eu gosto muito disso, e assim, eu sei que parece, gente, algumas pessoas podem estar ouvindo aqui e falar, ah, mas ela deve ter empregada, babá, ela deve. Gente, não, olha só, deixa eu falar. Somos eu e Fabiano, com as duas, para absolutamente tudo. Eu arrumo casa, eu cozinho, eu que arrumo elas para ir para a escola, eu lavo o uniforme, eu e Fabiano, a gente dá banho, coloca para dormir, faz comida. Aqui em casa, ela tem que acontecer. Eu preciso da tela. Ela é a minha aliada às vezes. Por exemplo, as meninas chegaram hoje da escola 5h30, 5h40 por aí. Eu estava fazendo janta. Eu tive que colocar um desenho para poder eu conseguir fazer janta na paz de Cristo, né? Porque senão eu não consigo. Então eu uso tela às vezes, mas eu uso a televisão que está mais longe, né? Eu procuro um desenho que não é uma galinha pintadinha azul brilhando, voando, nem uma luta, nem nada. Eu procuro um desenho um pouquinho, né? A Gabi da Casa Mágica, uma coisinha assim. E aí a gente janta já, desligo a TV e aí eu já vou desacelerando. Então não é uma utopia de que, nossa, quem dera se eu pudesse. Não, eu não vivo sem telas. As minhas filhas não são alienadas, nem nada disso. Mas eu procuro me dedicar. Eu estou aqui agora com vocês, Fabiano está lá com elas, então a gente se divide. Se tiver que precisar de nós dois, tipo, os dois vão ter que fazer uma reunião, viajar. Meu pai vai vir para cá, ou a minha mãe vai vir para cá, alguém vai vir para cá para manter. Se por acaso eu precisar tirá-las da rotina, eu tiro, tudo bem, aquilo ali é uma exceção
e normalmente elas ficam enjoadas quando não dormem cedo, principalmente a mais nova, e não pensem que as minhas filhas acordam 5 horas da manhã. A Laura, de 6, vai fazer 6, ela dorme de 8 às 9 se eu deixar. Eu tiro ela da cama 8 horas para ir para a escola. E a Luísa acorda por volta de umas 7, 7 e meia. Então, não são crianças que dormem 8, acorda 4, 5 horas da manhã. Elas dormem há 12 horas, pelo menos. Mas isso foi sempre assim? Não. Eu tive que ir educando. A Luísa é sempre assim, que foi desde que nasceu, mas a Laura eu precisei aprender a importância de ter essa rotina, de que eu vou tentar um dia, não vai dar certo, no segundo vai ser maravilhoso, eu vou falar, meu Deus, descobri a fórmula mágica, no terceiro estraga tudo de novo, e aí é aquela loucura, até que a criança se acostuma. Então, quando alguém me solicita, Mel, quero um óleo essencial para o meu filho dormir bem, a primeira pergunta que eu faço é, como tá a rotina de sono? Até Maravilhoso. que até que horas essa criança fica? Porque eu não sei mentir, Lude. Se você chegar para mim e falar bem assim, Mel, meu filho vai deitar 11 horas da noite com um tablet na mão, eu não vou te vender um óleo essencial. Não vou, porque eu vou estar mentindo para você. Ele não vai funcionar. A criança pode beber lavanda. Ela não vai dormir bem, Lude. Não vai dormir bem. Não vai ser um sono tranquilo. Então, eu não sei mentir, eu não sei mentir. Eu falo, muda, vamos adaptar a rotina, vamos começar a pensar no seu sono do seu filho desde a hora que ele acorda. Aí sim. Então, não existe milagre. Óleo essencial não é milagre. Eu falo que quando a mãe coloca o filho para dormir 11 horas da noite com um tablet, a mãe precisa mais de óleo essencial do que o filho. Gente, E vocês aí entenderam por que eu fiquei apaixonada por essa pessoa? eu fico brava às vezes, porque as pessoas acham que o óleo essencial vai resolver todos os problemas. Não é bem assim. A gente tem que fazer a nossa parte também, né? A gente precisa fazer a nossa parte. Aí depois eu falei com a Sandrine, falei, Sandrine, eu falo a verdade. Pode falar, tô liberada, Sam. Então, sua mãe é taurina, você conhece taurina. Então é isso, eu percebo que para sono não existe um óleo. Ah, qual óleo essencial para o sono? Não existe. Existe uma rotina do sono que o óleo essencial incluído nessa rotina do sono é a cereja do bolo. Faz toda a diferença por conta de várias respostas biológicas, várias respostas químicas, mas uma criança sem rotina, o óleo essencial vai ser muito difícil. Pode acontecer. Um Serenity, por exemplo, pode até derrubar uma criança. Mas até quando? Né? Então, Precisa dessa rotina toda para eles ajudarem a chegar em onda delta. Eles ajudam, tá? Eles ajudam, eles até induzem, mas precisa da rotina do sono antes. E tudo sim. que você falou foi simplesmente maravilhoso. Eu estou realmente muito grata, muito grata. Lica, o que que a gente vai falar para esta pessoa maravilhosa que Tem nos pergunta presenteou? aí? Será que tem pergunta? Perguntaram aí Gente, se está manjericão. impactada aqui também. Oi? Que pergunta, na verdade, mais assim de bebê mesmo, que queriam saber o que pode usar em bebê, então acredito que tudo já foi esclarecido, sim. Maravilhoso. Olha, até daí perguntou se manjerona em bebê, né? Então, assim, usar o que as meninas falaram mesmo, Pra cima, lavanda, até que vai. é olíbano, é o que a gente tem mesmo. E assim, gente, eu também tenho dois meninos, e às vezes os meninos, né? É mais difícil de dormir. Os meus também, eu sempre tive essa rotina de sono, então desde sempre dormem. O meu mais velho, gente, tinha época quando ele era bebezinho, ele dormia 6 horas da tarde. Eu lembro que eu não recebia nem visita na minha casa depois das 6, não, porque já tá dormindo, vamos deixar quietinho. E aí tinha gente que falava, nossa, Aline, mas que horas que ele acorda? Né? Vai acordar meia-noite, vai ficar a noite toda acordado? Muita gente tem medo disso, de dar a soneca do dia e não dormir de noite. Eu lembro que tinha muita crença nesse sentido. E Falava, ele não dormia deixa das dormir 6. de dia, não deixa dormir de dia que vai dormir a noite toda. Nossa. Exatamente, nada a ver. O meu fazia realmente as sonecas de dia, dormia das 6 da tarde às 6 da manhã direto. Sabe? Eu falo que eu fui muito abençoada com os meus dois filhos, sempre dormiram, mas foi isso, a rotina do sono do todo dia, já preparava, colocava para dormir, e até hoje, 8h30 da noite, os dois estão na cama. E o meu mais velho já tem 11 anos, né? Então ele já ganhou a meia hora ali das 8 para as 8h30, e aí de final de semana, posso ficar até mais tarde, aí vai até as 9.
né? Então eu dou esse plus aí de final de semana, mas assim, eles pedem realmente para dormir. E hoje minha rotina de óleo essencial é também toda essa rotina que vocês falaram. E assim, pessoal, né, tenho certeza que todo mundo amou essa live de hoje. Aqui, gente, nós temos o Kit Kids, então já vou até mostrar aqui. Então, existe esse Kit Kids. Eles são todos coloridos, assim, para estimular mesmo as crianças a usarem, né? Os meus usam muito, principalmente o meu mais velho, de 11 anos, ele usa o Thinker, que é um mix de atenção. Então, para usar na época de prova, na hora de estudar, a doutora Lud mostrando, né, o Thinker. Eu também. Eu adoro também. É um cheiro muito agradável para as crianças também, então muito fácil de usar. Então eu tenho usado muito tanto esses, né, de para dor de garganta, tal, e também essa parte da escola, que eu vejo que dá muita diferença, ele também já fica mais confiante. Então, se você que é convidado que está aqui hoje, gostou, quer conhecer um pouquinho mais sobre os óleos essenciais, conversa com a pessoa que te convidou. Fala, olha, eu quero aquele óleo que a Mel falou, que a doutora Lud falou, e veja como faz mais sentido para você. E eu tenho certeza também que você já ficou pensando em várias pessoas. Nossa, a mãe de fulano precisava ouvir isso, a minha amiga X precisava ouvir aquilo. Então, isso você já até começa a fazer um negócio, porque o nosso negócio é muito simples de se fazer, que é você compartilhar as informações, fazer o que a gente está fazendo aqui, compartilhando as informações. Então, se você também quer saber um pouquinho mais de negócio, como que você pode também crescer junto com a gente, participar desse sistema de treinamento, conversa com a pessoa que te convidou, que ela vai te dar todas as diretrizes aí. Certo, meninas? Podemos encerrar por hoje? Eu avisei que comigo e com o Lude a gente passava de meia-noite se deixasse falando. Então, ó, que bom que a Aline está aqui para intermediar o negócio. Se não, filha, a gente passava de meia-noite. Se Com deixar, certeza. vai, né? Que maravilha, Vai. gente. Foi uma aula de como educar filhos. E foi mesmo, gente, da rotina, né? De tudo. Então foi maravilhoso. Mel, muitíssimo obrigada mais uma vez. Você é maravilhosa. Estaremos juntas no sábado. Nos vemos em sábado. Estou preparando, ó, a minha equipe que estiver aqui assistindo, não fiquem enciumados. Estou preparando um conteúdo exclusivo para esse treinamento de sábado. Que legal. Obrigada, Mel. Ai, E doutora gente, Lúcia, sem palavras para você. Muito obrigada mais uma vez pela sua generosidade, por toda a sua contribuição, não só hoje, mas sempre, né? Tudo que a gente precisa, você está sempre aqui com a gente. E domingo estaremos juntas presencial, gente. Olha que delícia, né? Gente, que delícia! Pessoal, vamos tirar uma foto então para a gente registrar essa noite. Peguem o seu melhor óleo. Eu vou